estar na presença do Senhor. Como é bom. Eu quero iniciar compartilhar essa palavra com uma frase que eu achei bem interessante de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, em uma das suas frases, ele disse algo: você deve educar seu filho. Você deve educar seu filho ou seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Quando ele coloca essa frase, que você deve educar seus filhos 20 anos antes deles nascerem, ele está dizendo para nós da seguinte forma: a postura que você tem hoje em relação à sua mãe vai ser a postura também que você vai ter em relação aos seus filhos. Uma boa filha será uma boa mãe, uma boa esposa. Tudo começa com um princípio relacional. Nós temos que estar então educando os nossos filhos, e a educação começa em nós. Não adianta eu querer que os meus filhos façam algo apenas porque eu falo. A maior educação está na prática e não na fala. Que o Espírito de Deus possa ministrar em nosso ser em relação a isso. O tema dessa mensagem que quero trabalhar com vocês hoje é aos pés de Cristo. Eu quero trabalhar 4 tópicos com vocês sobre esse tema, aos pés de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero falar que uma pessoa aos pés de Cristo, ela tem que ter discernimento espiritual. Em segundo lugar, eu quero falar que uma pessoa aos pés de Cristo, ela tem que também ter consciência da solução do seu problema na pessoa correta. Em terceiro lugar, eu quero falar que uma pessoa aos pés de Cristo, ela tem que ter então um clamor cheio de empatia. E para finalizar, em quarto lugar, eu quero falar que uma pessoa aos pés de Cristo, ela não deve levar em conta então os insultos, a ignorância, mas ela tem que triunfar diante dos seus próprios problemas. Vamos então ao texto. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Se você não trouxe, acompanha no telão. Eu quero fazer aqui um apanhado sobre 2 momentos de visões diferentes, de 2 relatos diferentes, segundo o Evangelho de Marcos, segundo o Evangelho de Jesus segundo Marcos, e também segundo o Evangelho de Jesus segundo o próprio Mateus. É como se agora vocês fossem Mateus e vocês estão enxergando nesse âmbito onde eu não estou enxergando, e eu fosse agora Marcos e estou enxergando nesse âmbito até atrás onde você não está enxergando. Então por isso formam os sinóticos, né? Os 4 evangelhos, com o objetivo então de nós estarmos entendendo, porque nós podemos estar no mesmo ambiente e não enxergarmos as mesmas coisas. Mas vamos primeiramente no livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 24 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega. Observa que ela não era judeia. Ela era não judia, ela era grega, da origem de Ciro Fenícia. Os sírios fenícios eram pagões, adoravam vários deuses. Então ele não era monoteísta, era politeístas. E rogava que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu:
Respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhes disse: por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio deixara. Para completar então esse texto que nós estamos vendo, eu gostaria que você abrisse também a Bíblia, acompanhasse no telão o relato do Evangelho de segundo Jesus, né, que Mateus agora vai falar, que está lá em Mateus 15, a partir do versículo 21 a 28. Diz então da seguinte forma: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. Ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E continuando, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo a quem? Aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem do quê? Das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o quê? Como queres. E daquele momento sua filha ficou sã. Obrigado, papai. Obrigado, porque a tua palavra é tremenda. E quando nós estamos aqui reunidos, há um poder gigantesco, porque o Senhor está aqui no nosso meio. E não tem como, ó Pai, ter um encontro com o Senhor e continuar da mesma forma. Somos impactados, somos tocados com a tua presença. Aonde o Senhor está, meu Pai, transforma a tristeza em alegria, te enxuga as lágrimas dos nossos rostos, mesmo diante das adversidades. O Senhor tem se mostrado fiel, mesmo na nossa, meu Pai, infidelidade. O Senhor é fiel e continua fiel. Obrigado, Pai. A tua palavra eu sei que ela por si só fala, mas então, Pai, ministre no meu coração, ministre no coração dos teus filhos aquilo que o Senhor já falou comigo. Eu peço a tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados. Hoje é um dia bem apropriado de falarmos dessa mãe, né? É o dia das mães, mas eu quis titular melhor a mensagem como aos pés de Cristo. Mas eu quero também falar um pouco dessa mãe que está buscando agora a solução de um problema que para ela era horrível. A irmã Cássia passou por um problema esses dias, como é horrível, né? Filho acidentado. O irmão Kleber passou por um problema com o neném. O neném que estava com problema justamente com a irmã Paula, do neném tendo dificuldade de fazer xixi. Bebê de 6 meses. Nós já passamos algumas adversidades com os nossos filhos. Quando eles estão doentes, acamados, a nossa vontade é de trocar lugar com eles, não é verdade? É de falar: nossa, podia ser eu. O que ele está sentindo, eu podia sentir, porque eu não queria vê-lo sofrer. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. O quão grande é o amor que nós temos pelos nossos filhos. O quão é importante os nossos filhos, a ponto de querer o quê? Trocar até mesmo de lugar.
E nós faríamos isso, se fosse possível. Eu falo para os meus filhos que quando vou dar remédio, eu vou levar para tomar injeção, ou vou levar ao médico e falar: eu não tenho compromisso com a sua doença, eu tenho compromisso com a sua cura. Então o remédio pode ser ruim, vai tomar, a injeção pode doer, mas vai tomar, porque eu tenho compromisso com a sua cura, e nós vamos estar juntos nisso. Mas essa mulher aqui, ela estava passando por um problema interessante. Ela sabia do problema da sua filha. Ela começou a ter discernimento que o problema da sua filha não se tratava de ordem emocional, que o problema da sua filha não se tratava de ordem física, que o problema da sua filha não se tratava de ordem que ela poderia levar a um médico, a uma emergência. Ela sabia que a sua filha estava agora acamada e estava passando por um problema espiritual. Essa mãe então tem um discernimento, e ela ouve falar também da fama de Jesus, e ela então agora vai enfrentando e vai lutando para receber a vitória. Essa mãe então percebe que a sua filha está horrivelmente demoniada, e ela agora sabe de uma pessoa que pode libertar a sua filha, e ela vai clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amados, olha para mim, não importa o que nós temos passado, não importa o que nós temos enfrentado, nós temos que clamar ao Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Não importa o momento de aflição, de dificuldade, ou quão desesperador o temos enfrentado na situação, nós temos que voltar ao Senhor. Ele é capaz de nos livrar. Sabe, amado, uma coisa eu tenho entendido: que o céu governa sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz lá no Salmo 97, no versículo tão interessante, Salmo 97, versículo 99. Fala algo interessante disso: pois tu, vocês lembram que está escrito lá? Pois tu, Salmo 97, versículo 99. Diz assim, versículo 9, desculpa. Versículo 9, por gentileza. Olha o que diz, interessante, o versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante dele no seu santo monte, porque o Senhor Altíssimo é sobre toda a terra, e o que? Tu és soberano e elevado acima de todos os deuses. Não existe outro além do nosso Deus, não existe outro que está acima dele. Acima dele não há ninguém, então nós temos que clamar a ele. Lá em Daniel 4, versículo 26, quando o rei Nabucodonosor estava achando que ele era muita coisa, Daniel 4, versículo 26, ele estava batendo no peito, achando que era o seu braço de carne que governava. Deus permitiu alguma coisa, aconteceu para ele, falou: olha, Nabucodonosor, você vai ficar 7 eras agora como animal, para você entender uma coisa, que quem governa todas as coisas, e quem domina sobre todas as coisas é o céu. Olha o que diz lá, quando o que foi dito, que deixaste a cepa da árvore com as suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu, depois tiveres conhecido, Nabucodonosor, que o céu domina. Sabe, amados, muitas vezes achamos que é o nosso braço de carne que resolve, e quando achamos que é o nosso braço de carne que resolve, começamos a atuar e a agir com o quê? Com a nossa carne. Começamos a querer agir por nós mesmos. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta, existe uma batalha espiritual, sim, contra espíritos malignos que agem sobre pessoas, que dão o quê? Espaço. Ei, a sua luta não é contra a sua sogra, a sua luta não é contra a sua mãe, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra o seu genro, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra dominadores deste mundo tenebroso. E nós temos que entender isso. E quando entendemos isso, fazemos de um canto da nossa casa, até mesmo o nosso quarto, como um quarto de guerra. Já viu aquele filme, O Quarto de Guerra? Porque nós começamos então a guerrear.
Ao invés de bater boca, ao invés de discutirmos, ao invés de fazermos coisas que o Senhor não quer que façamos pelo nosso braço de carne, nós vamos aos pés do Senhor, falamos ao Senhor: a nossa família é do Senhor, o meu filho é do Senhor, a minha esposa é do Senhor, e tudo que eu tenho é do Senhor. Então eu digo que eu está agindo por trás dessa pessoa, saia em nome de Jesus. Pare de lutar contra as pessoas. Pare de lutar contra algo que você acha que é físico. A nossa batalha está no trono, a nível espiritual. A Bíblia fala que nós estamos guerreando nas regiões celestiais. Se lá nós também estamos sentados com Cristo, nós estamos guerreando também contra essa batalha nas regiões do campo celestiais. Então pare de tratar como se fossem coisas naturais. A sua batalha, a sua luta não é física, ela começa no espírito. Então tem que discernir. E essa mãe, ela discerne esse problema que está atingindo a sua filha. E ela então agora corre atrás da solução para o seu problema. Essa mãe também, como essa pessoa, ela sabe que a solução da sua filha está no Senhor. Ei, em que você tem buscado solução para o seu problema? Sabe que eu percebo muitas vezes, quando nós estamos passando por algumas lutas, nós vamos procurando tantos outros artifícios. E por último, quando não tem mais jeito, buscamos o Senhor. Sabe o que você tem que fazer? Quando as coisas começarem a ficar ruins para os seus filhos, para a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é clamar ao Senhor. Coloque a mão, busque, fala: Senhor, eu tenho passado por esse problema. Mas muitas vezes, quando não há mais solução, aí nós lembramos do Senhor. Então o Senhor fica na última coisa. Último. Não, amado, quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, busque primeiramente no Senhor. Busque nele, clame a Ele, busque a Ele primeiramente, amém? Essa mulher então, ela vai buscar agora no Senhor. Ela fala: Senhor, filho de Davi. Essa mulher se prostra, essa mulher se adora ao Senhor. E entenda, essa mulher, diz a palavra, que ela vem clamando, a ponto de os seus discípulos, os discípulos de Jesus, ficarem incomodados com o clamor dessa mulher. Ou seja, o clamor dela era perseverante, era insistente. Ela clamava, e quanto mais Jesus andava e ia passando para longe, ela continuava clamando. Ei, nesta noite eu quero te encorajar. Não importa o que você esteja passando, não importa o grau da sua dificuldade, continue clamando, continue buscando, continue pedindo, mesmo que tudo lhe pareça difícil, mesmo que tudo te pareça impossível. Existe um Deus que resolve o impossível. Ele é especialista, Ele é o Deus do impossível. A nossa maior necessidade está em Cristo Jesus. A nossa maior necessidade está em Cristo Jesus. Entenda, eu e você, nós não temos a quem recorrer. Aquela mulher também não tinha a quem recorrer. Ela sabia em quem estava a sua confiança. Aquela mãe transforma a sua necessidade. Ela transforma o seu pedido em adoração. Ei, ela transforma em adoração. O contrário de adoração é murmuração. Quantas pessoas estão passando por dificuldades, ao invés de adorar, murmuram. Começa a falar: por que pode estar acontecendo isso comigo? Ainda começa a falar: mas eu sou fiel, Senhor. Mas por que está acontecendo isso comigo?
E além do mais, nós encontramos amigos como se fossem amigos de Jó. Amaldiçoa esse Deus, como até a mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe, amados, transforme a sua necessidade. Transforme o seu clamor, o seu pedido em adoração. Aquela mulher se prostra e adora. Ela ouve falar de Jesus. Ela crê que só Jesus pode fazer. E o seu clamor é cheio de empatia. Sabe o que é essa empatia? Ela não está pedindo para ela. Ela pede para a filha. Ela faz o problema da filha o seu problema. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Uma pessoa aos pés de Cristo coloca o problema do outro como seu. Isso é ter compaixão. Essa mãe faz exatamente isso. Em meio à dor da sua filha, em meio ao sofrimento da sua filha, em meio ao drama que ela estava vivendo e presenciando, ela coloca agora aos pés do Senhor. Ela não chega pedindo, mas ela chega clamando: tende compaixão de mim. Ela não clama pela sua filha, entende? Mas ela clama por ela. Tende compaixão de mim. Ela se coloca na dor do outro. A Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Está lá em Romanos 12, versículo 15. Sabe, amados, nós temos que enfrentar os obstáculos da vida de cabeça erguida e não esmorecendo. Ao você passar por essa porta, que você está sendo recebido treinamento. Ao passar por essas portas, você vai estar agora colocando em prática aquilo que foi ouvido. Por isso que Tiago alerta para nós: não sejais apenas o quê? Ouvintes da palavra, mas praticantes. Tudo que vocês têm ouvido aqui do Senhor, pratique lá. Pratique na sua vida, no dia a dia. Escreva isso na tábua do seu coração, porque lá é o campo de batalha. E no seu dia a dia, carregue a sua bateria em casa, nos pés do Senhor. E venha aqui e adore o Senhor. Receba o revestimento dos céus. Cada dia mais, receba o revestimento dos céus. Receba o treinamento para você vencer as suas guerras. Essa mãe se coloca aos pés do Senhor. Essa mãe agora vai enfrentar alguns problemas. O primeiro problema que essa mãe enfrenta, olha para cá, é o silêncio de Jesus. Quantas vezes nós clamamos e parece que nada acontece? Quantas vezes nós choramos e parece que o céu está de bronze? Quantas vezes nós pedimos e parece que o problema continua o mesmo, está ali. Essa mãe enfrenta o primeiro problema, o silêncio. É orar e não ver o resultado. É pedir e parece que não receber. É orar e ver, parece que os problemas estão agravando. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O silêncio de Jesus. O outro problema que essa mulher vai passar também, está lá em Mateus 15, no próprio versículo 23. Os próprios discípulos de Jesus estavam indiferentes quanto ao seu problema. Os discípulos estavam ignorando. Os discípulos estavam ali
em outra palavra, eles não falaram: mestre, atende essa mulher está atrás da gente. Pelo contrário, os discípulos lá estavam falando para ele: olha, Senhor, despede essa mulher, ou seja, Senhor, manda ela embora. Em momento algum os discípulos falaram: Senhor, atende o clamor dela. Não, mas despede-a, manda ela embora, está incomodando, está chato, não está legal. Tem momentos que as pessoas que nós clamamos e pedimos ajuda, parece que elas não vão nos ajudar. E parece que o nosso problema está indiferente quanto à nossa necessidade a outras pessoas. As pessoas estão indiferentes quanto ao nosso pedido. Nós falamos, nós anunciamos, parece que ninguém se importa. Pedimos ajuda, parece que não vai acontecer nada. E muitas vezes sentimos só. Então, Jesus calado, e aquelas pessoas que poderiam me ajudar, pelo contrário, não deu nem moral para o meu problema. Mas não parou aí não. Agora ela vai enfrentar um terceiro problema. Está lá no versículo 24. Jesus olha para ela e fala: olha, você não está na minha agenda. Imagina, você indo atrás de uma pessoa que é o único que pode socorrer, o único que pode mudar a sua história. E de repente, quando você consegue romper a barreira do silêncio, ele vai e diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, você não faz parte da minha agenda. A minha agenda é para o povo de Israel. Você não é de Israel. Mas nesta hora, ao invés dela ficar magoada, ao invés dela ficar doída, se fazer de vítima, ficar emburrada com o Senhor, ela o adorou. Não tem milindre. Ela, porém, veio e o adorou. Ela o adorou. Ela o adorou. Quantos de nós ficaríamos chateados? Nunca mais quero saber. Nunca mais vou ficar naquele lugar. Não deram importância para mim. Não quero saber mais de Jesus. Ele não me atendeu. Não. Ela o que? O adorou. Ela não questionou. Ela não perguntou. Você pode até se perguntar: mas por que Jesus fez isso com essa mulher? Primeiro, para nos ensinar algo: a perseverança, o superar a nós mesmos e entender que o não de Deus também é uma resposta, e saber que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe por que estava trabalhando com essa mulher dessa forma. Não que Deus não tivesse, não que Jesus não tivesse compaixão dela, porque Ele tem. Não que Jesus não fosse atender o clamor dela, porque Ele iria. Não porque Jesus queria humilhá-la, porque Ele iria exaltá-la. Mas porque dentro dela existia coisas que era necessário Ele curar. Sabe, amado, muitas vezes Deus permite algo na nossa vida, não é porque Ele é mau, mas é para mostrar para nós mesmos o quão necessário, ou quão falho nós somos e necessitamos dEle. E por isso que a graça dEle vem e nos alcança. Porque nós não merecemos nada, meus amados.
mas o amor dele vem e nos alcança. Sabe, amado, o quarto problema que essa mulher enfrentou foi insulto. Não é lícito tirar os pães e dar aos cachorrinhos. E ela agora novamente responde algo. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus continua tratando de forma pedagógica na vida daquela mulher. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que é necessário mudar dentro de nós. Deus sabe o que é preciso trabalhar. E como pai, não se engane. Eu não vou dar um carro 0 quilômetro para o Arthur se ele não sabe dirigir, para ele se machucar. Entendeu? Eu não vou dar facas cortantes para Manuela se cortar. Mesmo que tudo que eu tenho é dele. Tudo que tem lá em casa é nosso. Mas ele ainda não está habilitado a dirigir. E ela ainda não está habilitada em manusear a faca. Muitas vezes pedimos algo para Deus. É nosso. Ele ainda não entregou, porque ainda nós não estamos maduros para receber. A maturidade vem quando a tribulação nos bate à porta. Lá sabemos quem de fato somos. O Josimar que você vê aqui é o Josimar que eu quero ser. Mas o Josimar que eu sou de fato, só a minha esposa e meus filhos me conhecem. Quando eu passo a tribulação, quando vem a aflição, quando vem a pressão, quando vem as coisas que eu não gosto que aconteça. Porque o Josimar que eu vos apresento, ele é muito bom. Entendeu? Nós só conhecemos o outro, aquilo que o outro quer que nós conhecemos dele. Mas quando convivemos, sabemos os defeitos. E mesmo nos defeitos, Deus nos ama. Somos filhos. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala: você é filho. Se você confessou Jesus Cristo como o único Senhor, você é filho. Se você o aceitou, você é filho. Coloca a mão no seu peito e fala: eu sou filho. Se eu aceito o Senhor Jesus, eu recebo. Deus me dá esse poder de ser feito filho de Deus. Presta atenção, você não é qualquer coisa. Você é filho. Então uma pessoa aos pés de Cristo, ela triunfa diante dos seus problemas. E quando ela se prostra, quando ela se coloca diante de Deus, agora Jesus agora vai falar para ela algo bem forte. É interessante. Ele fala para ela algo forte. Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Jesus agora elogia aquela mulher. Jesus fala: você agora está elogiada diante dos discípulos que mandaram, diante das circunstâncias que tentaram calá-la, diante das diversidades que sobrevêm sobre ela. Ele fala: grande é a tua fé. Ei, olha para mim. Uma fé pequena pode nos levar ao céu, mas uma fé grande traz o céu à terra.
Este é o reino de Deus aqui na terra. Vamos começar a exercer a fé no sobrenatural, a manifestar o reino de Deus em nossa casa, em nossa família, em nós, tudo que nós somos. O reino de Deus tem que ser manifestado. Ei, esse ano é um ano da aceleração. Deus está acelerando os dias. Nós já estamos no mês de maio. Vamos abrir e fechar os olhos. Será dezembro. Escuta o que eu estou falando. Os dias estão abreviados. Por isso que nós sentimos um cansaço. Eu falo para o meu filho, levo ele na escola, eu falo, hoje é segunda-feira. Quando eu penso que não, eu falo, Arthur, sextou. É muito rápido. O nosso corpo não acompanha, pode observar, não está acompanhando. Então nós temos que fazer esforços para conquistar o reino. O reino é adquirido por esforços, por força. Ele é conquistado por força. Então está na hora de nós acordarmos dessa apatia, dos melindres, na falta de fé, e focar no reino. Amém? Deus honra essa mulher. Fé, meu irmão, não é saber o que Deus pode fazer. Fé é saber o que Deus quer fazer. E Deus fala para ela, Jesus fala para ela: faça-se contigo como queres. E naquela hora, diz, naquele momento, sua filha ficou sã. O que você quer hoje?